Salve, salve família vascaína, estamos chegando com uma edição exclusiva, extraordinária, tudo que vocês quiserem falar do Vascão Notícias com essa bomba que pintou no noticiário agora. Vasco assina acordo com a 777 Partners para a venda da SAF com investimento de 700 milhões. Documento assinado por Jorge Salgado em Miami ainda precisa de aprovação dos sócios e dos conselheiros do clube. O grupo também assume compromisso de pagar as dívidas vascaínas. Bom, vamos ver todas as informações aqui. Já deixa o seu like aí no vídeo, vai comentando, tá? Vamos trazer aqui para vocês, ó, todas as informações, tá? O acordo está sendo assinado pelo Jorge Salgado, que está em Miami, né? Obviamente, ainda não é a venda do Vasco, porque isso tem que ser aprovado. Então é um pré-contrato, é um acordo que o presidente está fazendo com a empresa americana. As negociações levaram 3 meses, 5 versões diferentes, a diretoria chegou à proposta que considera adequada. Então tiveram aí muitas negociações. O acordo ainda é não vinculante, ou seja, o documento gera obrigações para as partes envolvidas até que o negócio seja consumado, porque precisa haver aprovação, como eu disse aqui, dos sócios e dos conselheiros. Vamos aos valores. Investimento de 700 milhões de reais na SAF do Vasco ao longo dos próximos anos. Isso aqui precisa ficar melhor explicado, né? Quantos anos? Em troca de 70%, ou seja, o Vasco vai manter 30%. Ao contrário de Cruzeiro e Botafogo, que continuaram com 10%, o Vasco continua com 30% das ações. E também existe uma predisposição para investimentos da reforma de São Januário, fazendo com que a operação como um todo supere R$ 1 bilhão. Cara, que é uma conta de padaria, mas muito rápida. Se eles assumem a dívida, que hoje é de 800 milhões, mais de 800, se eles falam que vão investir 700, então 8 mais 7, 15, 1 bilhão e meio, mais a reforma de São Januário, isso dá muito mais que 1 bilhão. Dá muito mais que 1 bilhão. Se essas informações aqui estiverem corretas, né, informações do Globo Esporte, que dificilmente erra numa afirmação dessa aqui, então, cara, pra mim, muito vantajoso. A princípio, só tô vendo vantagens. Pelo lado vascaíno, a negociação foi conduzida pelo presidente Jorge Salgado, pelo CEO Luiz Melo, o vice-presidente de finanças Adriano Mendes e pelo vice-presidente jurídico Zeca Bulhões. Tá aqui, ó, os donos da Seven Partners, né, os representantes. Isso aqui é eles lá no Genoa, que eles recentemente compraram também o clube italiano e chegaram lá há pouco tempo. A estrutura do negócio é semelhante à adotada por Botafogo e Cruzeiro nas vendas para John Textor e Ronaldo. O Vasco constituirá uma empresa e transferirá para ela os ativos e direitos relacionados ao futebol, ou seja, é um CNPJ novo e tudo do futebol do Vasco, que é hoje do Clube de Regatas Vasco da Gama, vai passar para a SAF, né? Todos os contratos de jogadores, patrocínios relativos à placa publicitária, à camisa, enfim, tudo que estiver atrelado ao futebol passa para a SAF, tá? E aí a empresa 777 Partners que passará a ter o controle, porque agora é um acionista majoritário, tem 70% das ações da SAF do Vasco. Eu tô falando já agora como se já tivesse acontecido, mas deixei bem claro, né? Ainda tem que ser aprovado tanto no Conselho Deliberativo do Vasco quanto pelos sócios. E tem muita gente fazendo oposição. A não ser que aqui interesse, né? Porque uma proposta dessa aqui não tem como recusar. Não tem como recusar. É bem superior às vendas de Botafogo e Cruzeiro. Vamos lá, os detalhes. Quem é o investidor? A 777 Partners, que foi fundada em 2015, tem sede em Miami, nos Estados Unidos, e tem diferentes ramos: aviação, serviços financeiros, seguros, mídia e entretenimento, ou seja, uma gigante, né? No futebol comprou integralmente o Genoa, é dona inteira, e tem participação ainda no Sevilha da Espanha. Também há interesse em comprar outras equipes na Europa e fora dela. Então está querendo se tornar uma gigante investidora no futebol, já com Genoa, Sevilha e agora, né, muito perto de ter o Vasco também. Participações em 2 empresas do futebol brasileiro, não conheço, sinceramente. A primeira é responsável por vender os direitos de transmissão do Brasileirão para o exterior, ou seja, uma empresa que tem
é uma rede de negócios internacional, isso é muito importante. A gente viu o Botafogo aí com aplicativo, né, sendo mostrado nas placas de publicidade da Premier League. Isso já mostra que esse John Textor não tá para brincadeira. Já estão falando aí em Luis Soares, contratar o técnico português aí a peso de ouro. É a SAF revolucionando o futebol brasileiro, pelo menos nas informações. Vamos esperar acontecer. Enquanto a segunda comercializa direito de apostas para o Brasileirão fora do Brasil. Ainda tem serviço de streamings, tá. Quanto será investido? Que esse aqui é o mais importante, que a gente tem mais curiosidade. Ela se responsabilizar por investir 700 milhões de reais na SAF ao longo dos próximos anos. Já falei, isso aqui tem que ficar melhor explicado. Quantos anos? Lidar com o pagamento integral das dívidas do clube, ou seja, além de colocar 700, a dívida agora é dela. E ainda vai investir na reforma de São Januário. Esse potencialmente aqui me assusta um pouco, né? Tem que ser preto no branco, tem que ser tudo às claras, né? Salgado assinou em Miami um pré-acordo, a venda de 70% do clube empresa mediante esses valores ainda não foi sacramentada, porque depende da aprovação dos associados. Há um prazo de 3 meses para que todos os trâmites políticos e burocráticos sejam realizados. Ou seja, se a gente não colocar isso tudo em 3 meses, perdemos esse investidor. Esses caras aqui, meu amigo, quem tem bilhão para investir não tá para brincadeira. Não está para brincadeira. Então, torcedor vascaíno, você quer essa nova era do Vasco? Isso aqui, sabe o que isso aqui significa? Significa que da noite pro dia a gente vai zerar as dívidas, chega de penhora, o jogador de 2015 entrou, vai acabar isso tudo, é tudo da SAF, todo o risco é deles, então se amanhã não der certo, o risco tá todo de lá. E ainda vão colocar 700 milhões, que é hoje, se eu não estou enganado, será hoje, se eu não estou enganado, a segunda maior receita do Brasil. A gente não pode considerar o Atlético Mineiro, porque lá não é receita recorrente. Lá é os ricaços milionários lá que estão colocando dinheiro do próprio bolso, né? Então não podemos considerá-los. O único que a gente pode considerar aí é o Flamengo. O Palmeiras tem também a Crefisa, que é um pouco, né, distorce um pouco a situação. Mas enfim, colocando todo mundo no balaio, o Vasco vai ter hoje a segunda, terceira, no máximo a quarta maior receita do país. Isso quer dizer concorrer de igual para igual, comprar jogador caro de novo. Há quanto tempo a gente não faz isso? Então pensem. Pense se você realmente é a favor ou contra a SAF. Não vai colocar direito de candidato, de quem quer que seja, acima dos interesses do clube. E claro, né? Tô me baseando nas informações do Globo Esporte. Isso tudo aqui tem que ser verdade. Vamos lá, continuando. Em relação ao investimento, haverá antecipação de 70 milhões, isso aqui eu não tinha visto ainda, para que o Vasco lide com despesas e dívidas de curtíssimo prazo. Então, de cara já vai vir os 70 que o Salgado prometeu, né? Aí agora ele vai conseguir cumprir com a SAF. Salgado. Esse valor será aportado no clube imediatamente na forma de um empréstimo convencional e passará pelo crivo do Conselho Fiscal. Caso a participação sobre a SAF ocorra, esses 70 farão parte dos 700 do investimento global. Portanto, a 777 precisará injetar outros 630. Ficou claro isso aqui, né? Vem como um empréstimo, entre aspas, mas deu tudo certo? Deu. Pronto, não é mais empréstimo, é um investimento dentro daqueles 700 milhões. Aí, ó, na hipótese do negócio não ser concretizado, os 700 serão considerados um empréstimo comum, que será devolvido pelo clube com taxa de juros e prazo determinado. O investimento servirá para acelerar a recuperação do futebol por meio de infraestrutura e reforços. A construção de centro de treinamento estará garantida por contrato. Outra coisa, CT, não vai nem precisar de construir, né? É só continuar lá, já tem o terreno, já tem tudo, é bem mais fácil. Jogadores serão contratados para tornar o time novamente competitivo. Como que funciona a sociedade? Caso a venda para a 77 ocorra, a empresa administrará o futebol do Vasco. Não é o clube que está sendo vendido. Cuidado com as mentiras que vocês estão ouvindo aí. 70% para os investidores e 30% para a associação civil sem fins lucrativos. Em outras palavras, haverá sociedade entre as partes na gestão do futebol a partir de 2022.
É uma sociedade? É, mas o controle é do acionista majoritário. Quem decide é o acionista majoritário, que vai ser a SAF. O Vasco vai ficar com poder de veto, né, sobre as questões de tradição, símbolos, nome, São Januário, né, a fachada principalmente, porque o estádio tem que ser reformado. A participação majoritária dará aos americanos o poder de decisão em tudo, é o que eu ia falar, em relação à prática da modalidade, desde questões administrativas e financeiras até a condução do futebol no seu cotidiano. Mas o modelo estabelece limitações ao que os donos podem fazer. Identidade da instituição estão resguardadas, mesmo que o novo dono queira fazer mudança. Acabei de falar, né? Nos nomes, símbolos, cores, hino, cidade-sede, enfim, isso não pode ser mudado, tá? Haverá regras anti-diluição para que o CRV nunca tenha menos de 10%. Isso pode acontecer no futuro, caso os sócios tomem a decisão de emitir novas ações para captar novas rodadas. Isso aqui é o quê? O Vasco vai ter 30%. Se os investidores, se a SAF quiser lançar novas ações no mercado, né, para mais gente comprar as ações do Vasco, pro Vasco não ficar com menos de 30%, haverá algumas regras. Isso aqui é interessante ter mesmo. Na prática, a SAF terá uma estrutura profissional com existência de executivos para as principais posições, CEO, tal, conselho fiscal, composto por membros indicados pelos dois sócios. Bom demais. Bom demais, tem que ser tudo da SAF. Quanto menos político do Vasco tiver no meio, melhor. Para mim, melhor. Esses órgãos organizarão e executarão o que os acionistas entendem como adequado para o negócio. Para estimular a competitividade do Vasco em campo, a diretoria negociou mínimos garantidos em relação a despesas. De maneira similar ao que foi feito pelo Botafogo, porém com valores e prazos diferentes. A preocupação é garantir que o clube não se torne um satélite de um estrangeiro quando fizer parte de uma multinacional do futebol. Boa. Quem fica com o estádio? Importante. Num acordo que acaba de ser assinado entre Vasco, fica estabelecido que o estádio São Januário continuará a ser propriedade do Vasco, da Associação Civil. O clube empresa controlado assumirá a gestão do equipamento, ou seja, eles vão gerir, mas a propriedade, quem continua sendo o dono, é o Vasco. Contrato de aluguel que terá 50 anos, prorrogável por mais 50. Eu até duvidei que isso seria possível, deles quererem alugar, mas tá aí. Deve ser também um valor simbólico, né? O valor ainda será definido, quantia que será repassado, tal. Não vai ser um valor alto, não faz sentido, né? Eles vêm aqui, vão meter uma grana no Vasco e ainda vão pagar pra gente pra usar São Januário uma nota. Vai ser um valor simbólico só pra cobrir despesas e muito provavelmente. Além disso, o custo do complexo esportivo passarão a ser responsabilidade da SAF. Ou seja, os custos de São Januário são deles. Isso fará com que a associação reduza drasticamente seus gastos no cotidiano, pois a manutenção de São Januário representa grande parte. Tá aí o nosso caldeirão. É natural, para tornar o negócio mais rentável e competitivo, que os proprietários queiram uma reformulação do estádio. Para tanto, existe a previsão de investir um valor adicional em sua reforma, com renovação completa da infraestrutura, que está precisando. São Januário é lindo, é maravilhoso, é tradicional, mas é um estádio velho. Quem vai lá, eu tive a oportunidade de ir, você nota, tá velho, tá precisando reformar, precisa caber mais gente, não faz sentido a gente ter um estádio para 20 mil mais. No mínimo 40, mas eu acho que uns 50 ali seria um número bacana. Que envolve direitos dos sócios patrimoniais, papapá. Vai ter um debate aí, né? Por ser São Januário e tal, vai ter um debate, tudo bem. Como a associação se financiaria? Parte relevante dessa história está na aprovação política, a ser concedida pelos sócios e conselheiros para que o negócio seja concretizado. Para tanto, será necessário um modelo que permita a associação civil, também composta por atividades sociais e outras modalidades esportivas, sobreviver após separação. O aluguel de São Januário é uma das possíveis entradas de dinheiro, mas não a única. Além dele, está previsto no acordo que a SAF pagará à associação uma quantia adicional de R$1 milhão por ano. Caramba! Ainda vão ter R$1 milhão por ano para fazer o que quer. Isso aí os políticos vão nadar de braçada, né? Atualmente, de acordo com os dirigentes envolvidos, as mensalidades dos sócios rendem cerca de 6 milhões por ano. Isso não inclui a parte do sócio torcedor, porque é isso que vai para a SAF, né? Essa mentalidade, porque não tem direito, creio eu que sócio torcedor vai para a SAF.
Uma vez regularizada a situação fiscal do Vasco, a associação poderá formular projetos para captar patrocínios. Ah, tá. Isso aqui é o seguinte. Como o Vasco vai zerar a dívida, ele vai ter aquelas certidões negativas. Com essas certidões, ele vai poder participar de projetos do governo estadual e federal de incentivos, né? Ou seja, a empresa ela vai ter desconto no imposto se ela patrocinar o basquete. Vamos supor, dando uma hipótese. A outra empresa também vai ter desconto no imposto se ela patrocinar a natação do Vasco, o remo, enfim, os esportes olímpicos. Em resumo, as receitas anuais serão as seguintes: 1 milhão em mensalidade, 1 milhão em royalties que vão ser pagos pela SAF, o aluguel de São Januário e um pouco de patrocínios desses que eu falei que serão incentivados. Os torcedores poderão comprar as ações. Vamos lá, a diretoria prevê a possibilidade de negociar mais 10% no mercado. Vai abrir aí para quem quiser comprar ação. Acha que o Vasco vai crescer de valor nos próximos anos? Então as ações vão subir de valor junto. Então se você compra uma ação a R$100, amanhã ela vai estar valendo 200. Você vai estar ganhando dinheiro. A operação funcionará por meio da emissão de debêntures, que são títulos de dívida. Eu não gosto muito de debêntures, enfim, não vou entrar nesse assunto aqui, porque é um assunto chato, complexo de economia. Considere que um torcedor hipotético queira investir no Vasco. No primeiro momento ele compra uma quantidade de debêntures por certo valor. Dão direito de receber o direito de volta depois de determinado prazo, acrescido de juros, como uma modalidade de investimento pessoal. Isso aqui cada um tem que estudar para ver se você acha que é um investimento bom para você fazer do seu bolso ou não. Isso aqui também é só se você quiser, tá, galera? Isso aqui ninguém tem que comprar, não. Uma vez 70% serão negociados, uma promessa de 700 milhões de investimento, no entendimento responsável pelo negócio, esses 10% da empresa valerão 100 milhões. O valor a ser usado como base para as debêntures. Caso o projeto avance nessas circunstâncias, o desenho da SAF será 70% da 777, 20% do clube associativo e 10% dos sócios que queiram colocar dinheiro nas ações. Esses 100 milhões captados por meio da venda serão aplicados na operação da empresa, ou seja, também serão investidos na estrutura e reforços para o futebol. Ponto importante, quem paga a dívida? Dirigentes estimam que o endividamento do Vasco esteja atualmente em cerca de 700 milhões, é mais. O balanço auditado referente a 2021 ser publicado até 30 de abril confirmará esse número. Só se pagar um pouco da dívida, né? Vamos ver. O clube empresa será responsável por pagar essa dívida. Isso aqui é bom demais, cara. Cara, meu amigo do céu, essa dívida do Vasco, gente, ela é impagável hoje. O clube custa fazer 200, 250 milhões de receita. Fora os gastos, isso não é o lucro do clube. Então, para pagar essa dívida do Vasco, demoraria 20, 30 anos, cara, sem brincadeira. Com a SAF, é da noite pro dia. Puf! Pagou. Ainda vai vir 700 milhões para colocar no futebol e ainda vai reformar São Januário. Só maluco não quer isso. Só maluco não quer isso. O clube será responsável por pagar a dívida nos limites estabelecidos, recém-criada. Porque é tranquilo para eles pagarem também, é 20%, né? Se o clube teve 1 bilhão de receita, vai pagar 200 milhões esse ano. E se o clube teve só 100 milhões, vai pagar só 20 milhões. Então não é ruim não. Aí, ó, 20% das receitas correntes, é o que eu acabei de falar. A RCE dá à empresa um período de 6 a 10 anos para quitar completamente as dívidas do clube. Isso é bacana, ainda tem prazo ainda. E caso a SAF não consiga zerá-las nesse prazo, essas dívidas serão incorporadas à empresa, a eles. Risco zero para o Vasco. Ah, Mineiro, mas se eles não pagar a dívida, vai tudo para a empresa. Se vira aí, irmão. Adicionalmente, a SAF precisará arcar com os pagamentos acordados via transação tributária. As dívidas tributárias que fez com a PGFN, né? Teoricamente, os 700 milhões podem ser aplicados somente em infraestrutura e jogadores. Não pode ser usado para pagar a dívida. Uma vez que o Vasco ganhe competitividade e aumente suas receitas, darão maior capacidade de arcar com as dívidas aos próximos longos 10 anos. Teoricamente, caso as receitas não subam e faltam dinheiro para lidar com o endividamento, é possível que parte desse investimento seja redirecionado para esse... tá. Então, se lá na frente não conseguiu, se as receitas não subirem, pode sim ser usado para pagar as receitas do clube, né? Podem ser usadas para pagar a dívida. Que faz sentido, né, cara?
O empresário chega, arruma a casa, assume a dívida, o lucro que ele for tendo, ele vai pagando a dívida. Isso aí né? Pra mim, tá tudo certo, tudo normal. Bom, família, agora é hora de vocês colocarem os seus comentários, de vocês agirem aí no seu grupo de WhatsApp, no Facebook e decida se você é a favor ou contra a SAF. Eu já era bem tendencioso a ser a favor da SAF porque eu não aguento mais os políticos do Vasco, benemérito e tudo mais. Não aguento. E eu falava que faltava saber isso aqui, ó. Valor. E o valor agora eu sei e pra mim tá aprovado. A única coisa que não ficou clara é os 700 milhões vai ser em quantos anos. Só essa dúvida que ficou pra mim aqui. Mas, meu amigo, se for nos próximos 3 anos, 4 anos, tá tudo certo, pode vir, porque a dívida vai estar paga. Então, se pagou a dívida tudo, se amanhã chegar com 200 milhões, a gente já monta um timaço para começar o Campeonato Brasileiro. É isso. Não podemos esquecer que esse time atual precisa de reforços. A SAF não pode virar uma muleta para o senhor Jorge Salgado. Sou a favor de vender por esse acordo aqui, mas não podemos esquecer que o clube está aí à beira da Série B, de uma nova Série B, e precisamos subir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. E agora eu tô rico, porra. Vasco!